Todos nós temos na família, ou perto de nós, ou quem sabe nós próprios somos assim, que aonde a pessoa toca, tudo se destrói. Você conhece gente desastrada? Que por causa dela não tem mais um copo em casa, não tem mais um prato em casa. Quem conhece alguém assim? Sinceramente, quem se considera uma pessoa assim? Bispo, eu sou um pouco desastrada. Faz assim, eu saio batendo, eu estou sempre batendo em algum lugar e quebrando alguma coisa. Faz assim. Então, sem que você se sinta assim ofendida, mas o pecado, olha bem para o bispo, o pecado é exatamente assim. Como assim, bispo? Onde o pecado toca, ele destrói tudo. E é isso que eu queria que entrasse na sua cabeça. Coloca aí para mim o texto que a gente preparou. O pecado destrói tudo que toca. Pode seguir para mim, por favor. Todo pecado é um erro que destrói algo que está inteiro. O pecado começa destruindo a boa consciência, o interior da pessoa. Então agora, vamos mergulhar em Tiago para a gente entender como a coisa funciona. Olha só como é forte. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Bispo, o que é uma concupiscência? Cobiça. Sabe por quê, pessoal? Ninguém cai em pecado com aquilo que não cobiçou. E ninguém cobiça aquilo que não vê. Por isso que tem coisa que é melhor não colocar diante dos olhos. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele próprio a ninguém tenta. Cada um é tentado pela própria cobiça, pela própria concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Aí, no versículo seguinte, ele diz assim, depois, está aí no texto que você está lendo comigo, depois, havendo a concupiscência, ou seja, a cobiça, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, olha para o bispo um minutinho. Pecado é exatamente igual a um filho. Bispo, eu não entendi. Você vai entender. O pecado, ele é exatamente igual a um filho. Você primeiro engravida, passa por um período de gestação até parir. O que a gente quer dizer com isso? Que toda pessoa que caiu feio, ela teve uma chance de não fazê-lo. Porque entre a geração do pecado e o nascimento dele, tem um intervalo, que é o período de gestação. Então entenda, o pecado vem pela cobiça. Se ela não cobiça, ele não vem. Vem? Não vem. Mas se ela cobiça, ele vem. Mas ainda há uma chance dela não cair. Se ela fizer o quê? Se ela abortar. Se ela abortar. Se ela seguir a risco que Jesus ensinou. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, na cabeça das pessoas, é resistir à miséria, é resistir à dívida, é resistir à doença também. Mas resistir ao diabo é principalmente resistir aos pensamentos. Todo ento, repita-se comigo, todo ento gera outro ento. Bispo, eu não entendi. Todo pensamento, se não abortado, gera um sentimento. Todo sentimento, se não abortado, gera um comportamento. E a depender desse comportamento, ele vai gerar um sofrimento se você fez coisa errada. Não tem para onde correr. É aquela velha história da lagarta e da borboleta. A borboleta não nasce borboleta. Ela nasce uma lagarta e depois vira borboleta. Mas e se você mata a lagarta? Não nasce a borboleta. Se você mata o pensamento, ele não vira um sentimento. Se ele não vira um sentimento,
ele não vira um comportamento. E se você não faz a besteira que estava pensando em fazer, você não colhe os frutos desgraçados dela. Porque é fato, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem para onde correr. Isso é tão certo como Deus existe, não tem para onde fugir. Então tudo começa onde? Na mente. E fica mais fácil para a mente simular determinadas coisas que ela está vendo. Por isso que tem coisa que pessoas de Deus não colocam diante dos olhos. Eu dei um exemplo da pornografia, mas a gente pode usar outros tantos como exemplo. É uma questão de inteligência. Homem forte, mulher forte, não é aquele que se arrisca, é aquele que tem coragem de resistir a si mesmo. A Bíblia diz que o homem que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Então pense nisso, porque quando você peca conscientemente, você está cavando a sua própria sepultura, porque o pecado, repita comigo, o pecado destrói tudo em que ele toca. Tudo em que o diabo toca, ele destrói. Se é no teu casamento, é no teu casamento. Se é na tua saúde, é na tua saúde. Aonde o diabo tocar, ele vai destruir tudo. Por isso o Espírito Santo diz, não erreis. E ninguém ao cair diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela própria cobiça, mas eu respeito. Ninguém cobiça o que não vê. Por exemplo, quem aqui tem sonho de dirigir uma Ferrari? Faz assim. Como é que você sabe que existe uma Ferrari? Como é que você sabe que existe um carro chamado Ferrari? Porque você já viu, ou na TV, ou na internet, ou numa revista. Ninguém cobiça o que não vê.